Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida Real com Vanessa Cavalcante. É um prazer estar aqui mais uma semana, trazendo mais um episódio maravilhoso para você e para quem você quiser compartilhar. Você pode me ajudar? Se inscreve agora aqui no canal, vai me ajudar muito. Se inscreve, aciona o sininho e compartilha para o máximo de gente que você puder. Com certeza não vai custar nada para você, mas vai me ajudar bastante, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os perigos do quarto. Olha, sobre o que será que nós vamos falar, hein? Você pai, você mãe, presta atenção. Você sabe dizer o que é Discord? Você sabe o que é Dix? Você sabe o que é Brain Rot? Eu nunca nem tinha ouvido falar. Você já ouviu falar da adultização infantil? Gente, são assuntos muito importantes. Muito mesmo, de você se arrepiar. Se eu fosse você, eu já chamava o marido. Se você é o marido, eu já chamava a esposa. Vamos assistir esse episódio juntos, porque hoje vai estar falando um assunto importantíssimo sobre os nossos filhos. Seja criança, seja adolescente, seja jovem. Por favor, assiste esse episódio com muita atenção. E para falarmos desses assuntos tão importantes, hoje eu chamei ela. Ela se chama Kátia Alencar. Ela é casada, ela é cristã, ela é mãe da Lavínia, pedagoga, pós-graduando em Cosmovisão e Educação, escritora, palestrante e idealizadora do projeto Ministrando Filhos. Você já ouviu falar? É muito legal, é um ministério importantíssimo. Então hoje, com muita alegria no coração, eu quero dar boas-vindas para você, Kátia. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui falando de mulher para mulher e para outras mulheres. Muito legal, né? Muito bom. Obrigada. Então, hoje é o seguinte, gente, eu conheci o trabalho da Kátia, eu achei de extrema importância, Ministrando Filhos. Eu comecei ali, como os jovens falam, stalkear, porque eu sou uma velha, né? Mas os jovens falam assim, então eu estou aprendendo. E eu achei muito interessante, Kátia. E aí eu te convidei, então, para a gente falar sobre tantos temas, né, sobre esse assunto. Por onde que você quer começar falando dessa importância sobre o perigo do quarto? Como que a gente começa? Eu acho que para a gente começar a pontuar a nossa conversa, é importante que os pais entendam que nada é neutro. Quando a gente fala de neutralidade, nós estamos falando de algo que não vai trazer nenhuma interferência, nenhuma influência. E, infelizmente, Vanessa, é assim que alguns pais ainda veem, por exemplo, os desenhos, as séries, os jogos. E não há essa neutralidade nesse conteúdo. Porque nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de linguagem. E a linguagem, ela trabalha basicamente com 4 pontos, Vanessa. Ela trabalha com o emissor, que é aquele que transmite a informação. No caso, no momento, eu sou a emissora para você. Trabalha com o receptor, que é você no momento. Trabalha com a linguagem, os códigos, então a maneira como isso vai ser transmitido, e é esse ponto, principalmente, que eu quero tocar. E trabalha com o canal, ou seja, como isso vai chegar até o receptor, certo, que pode ser, no caso da comunicação, as telas, né? A internet, o tablet, o celular. Na questão do código em si, da linguagem, existem vários tipos de linguagem. Então, vamos pensar na criança que está lá na frente da tela, que está assistindo aquele desenho, que o pai olha e fala assim, não tem nada a ver, é só um desenho. Se ele entender todo esse mecanismo de comunicação, no momento em que a criança está lá sentada, que ela é o receptor, ela está aberta para receber qualquer coisa que está sendo transmitida para ela, ela está vendo
Então, o sentido da visão está ativado, ela está ouvindo, mas ela, sem perceber de forma racional, ela está recebendo informações subliminares que não são entendidas, compreendidas visualmente, mas que o cérebro está captando e fica ali guardado, aquela informação. Ela está recebendo estímulos na sua emoção, na sua alma, no seu espírito. E olha que interessante, a Bíblia, para quem é cristão, fala em Salmos 101:3, que nós não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos. Isso é interessante até para quem não é cristão, porque fala de moralidade, fala do que é bom, do que é belo, do que é puro. E quando você olha para os desenhos hoje e começa a olhar com um olhar mais crítico, que é isso especialmente que eu faço no meu trabalho, você enxerga nitidamente que os valores estão sendo desconstruídos nos desenhos. Que aquilo que a criança está vendo não é mais belo, Vanessa. Não é mais puro. Nem esteticamente bom. Tem desenhos que você olha e você fala, quem desenhou isso? Quem é o artista que fez essa arte? Não tem mais a beleza, não tem começo, não tem meio, não tem fim. As crianças são hiperestimuladas, desenhos com trocas de cena muito rápido, cores estouradas e estímulos sonoros. Então a criança, quando ela senta para assistir um desenho, quando termina aquele episódio, ao invés de você encontrar uma criança relaxada, uma criança que aprendeu algo bom, ela está hiperestimulada, ela fica irritadiça, ela quer outro episódio porque ela recebeu uma dose grande de dopamina que traz uma energia para ela e um prazer rápido, onde ela quer mais, especialmente com as trocas, né? Nós não estamos falando de um conteúdo que você coloca na televisão, um episódio, por exemplo, na nossa época, vamos falar assim. A gente assistia um desenho e você tinha que esperar o dia seguinte, no mesmo programa, para você assistir outro episódio. Agora não. Agora basta rolar a tela. É verdade. Eu vi... você falou da dopamina e eu vi que tem essa questão de cores. Que esses desenhos de hoje em dia, que a gente acha tão colorido, tão lindo, isso é mais prejudicial para a criança por causa desse estímulo. A criança, ela pode ter meses. A gente vê vídeo, memes, né? Que é tão legal. Olha essa criança, um bebezinho de 9 meses, pega um celular. Aí ele tá lá todo alegrinho. Você tira o celular, ele se joga, ele cai para trás. Mas aquilo ali é porque quando corta essa transmissão de tanta imagem, ele sente abstinência daquela dopamina. Então, isso é verdade. É uma droga. É verdade. Estudiosos da neurociência já constataram que os efeitos hipnóticos de alguns conteúdos sobre crianças e adolescentes são semelhantes ao efeito de drogas. Eu fiquei besta. Então, a abstinência, ela existe. E a abstinência, ela é tão real que eu me deparo com muitas mães que pedem ajuda acerca de como interromper a partir do momento que chega a consciência do problema, que é isso que nós esperamos que até o término desse episódio muitas mães se conscientizem disso, de que há um problema no quarto que precisa ser sanado. Tendo essa consciência, elas me perguntam, então, o que fazer? E aí não há outro caminho a não ser reduzir as telas até a retirada total. Dependendo do nível de envolvimento. Vamos começar assim. Então, a gente está falando dos perigos do quarto. Vamos começar, então, desde a primeira infância, que é o bebê. O que você me orienta? Tipo assim, qual é a idade onde aquele bebê não deve ter tela de jeito nenhum? Eu vou mais longe ainda, Vanessa. Eu vou começar na gestação. Ok. Pela experiência que eu tive, inclusive. Tá. Rapidamente, o meu testemunho, você está diante de uma pessoa que era extremamente viciada em televisão, especialmente em novelas. Eu tenho uma formação como atriz profissional e, enquanto atriz, o trabalho do ator é também observar outros atores. Então, eu ia a muitos teatros e assistia todas as novelas que você pode imaginar. Até mesmo para ter referência. Exato.
Só que existe uma linha tênue entre o entretenimento e o vício. E eu passei dessa linha, eu passei do vício. Para você ter uma ideia, houve o casamento de uma das minhas primas, por parte de pai, que eu deixei de ir para não perder o episódio da novela. Então eu cheguei nesse nível. Só que quando eu me casei, eu me deparo com um homem que é totalmente oposto a isso. Um homem que vive da intelectualidade. Você sabe muito bem como é isso. Você é casado com um homem que lê muito, que estuda muito. E o meu esposo também. Então eu me deparo com essa realidade e ele não me estimulava a permanecer na tela. Pelo contrário, eu via que ele não me proibia, mas ele reprovava aquele comportamento, até porque ele sabia que não era adequado. Quando eu engravidei, Vanessa, eu entendi o quanto de tempo eu fui roubada por conta de telas que não agregavam valor ao meu conhecimento. Então eu decidi que eu não queria aquilo para minha filha. Na gestação, antes dela nascer, eu assisti a minha última novela. Quando o episódio final terminou, eu prometi para mim mesma que eu não assistiria mais. Questão de escolha, posição. Posicionamento, exatamente. Foi o início de uma nova jornada. Quando a minha filha nasceu, eu já determinei o que ela iria assistir ou não e ensinei ela a ter discernimento de escolha. O que é isso? O filho tem a capacidade de discernir o que é bom e do que é ruim. Então, eu não ensino a minha filha dizendo para ela, não pode assistir isso, não faça aquilo outro. Eu mostro para ela os dois lados para que ela tenha sabedoria para fazer boas escolhas. Então, ela vai ter discernimento desde que ela aprenda o que é bom e o que é ruim. Exatamente. Uma criança não tem esse discernimento. Não é conduzida, Isso. Tem que ser conduzido, tem que ser apresentado e mostrado quais são as implicações também de uma escolha adequada da não adequada. Então, na primeira infância, primeiro que a Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda 0 telas para crianças até 2 anos de idade. E por que eu falo da questão da gestação? Porque na gestação, algumas mulheres ainda estão viciadas em tela. E sabe-se que o bebê já tem uma interação direta com a mãe e ele sente as emoções da mãe e ele ouve a partir de determinado momento da gestação. Então, se essa mãe ela está lá totalmente envolvida com telas, imersa em conteúdos e às vezes inadequados também, assistindo coisas, vendo coisas, ouvindo coisas que não são adequadas. Ela já está... Ela sente coisas também que está passando para o bebê. Está passando para o bebê. Então, ele já está conectado, mesmo que indiretamente, com esse universo. Quando a criança nasce, essa mãe vai continuar com esse mesmo comportamento. E aí, o que nós vemos? Mães, por exemplo, amamentando seus bebês com o bebê aqui e o celular aqui, enquanto o bebê está sendo alimentado. A luz do celular está refletindo no bebê. Enquanto ela manuseia o celular, o bebê já está observando, ele está aprendendo tudo. A partir do momento que a criança nasce, ela começa a observar todos os movimentos, principalmente da mãe. A mãe é a primeira referência para o desenvolvimento do bebê. Ele está sugando o seio, mas está se distraindo, olhando para trás toda hora para a tela. E aprendendo os movimentos. Por que a gente vê bebês pequenos ainda, que já pegam o celular e já vão com o dedinho? Aí você fala, nossa, essa geração é tão tecnológica que nasceu sabendo. Não. Nasceu vendo. Nasceu vendo, nasceu sentindo. Então, esse é o primeiro ponto. A mãe, ela tem que se reeducar já na gestação. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu passei por isso. Eu precisei fazer isso para ter uma filha hoje com 11 anos de idade que não tem o seu próprio aparelho celular e nem por isso está morrendo. Porque algumas mães pensam que, nossa, é impossível uma pré-adolescente não ter celular hoje. Eu digo que é possível. E a gente até vai chegar lá. Tá. Então, nessa primeira infância, a mãe se reeduca para ser o exemplo. Não adianta falar se você não vive aquilo que você fala. Então, a mãe se reeduca, não oferta telas para o bebê até 2 anos de idade, porque não tem necessidade. Hoje, nessa primeira infância, a tela do celular é uma chupeta, né? É um cala-boca. Tipo, tá dando trabalho, tá chorando, tá resmungando. Sim, porque é imediato a reação da criança, interage, da calmaria. Ensina, Só que não é calmaria, é hipnose. A criança fica hipnotizada. É um efeito hipnótico mesmo. Tem alguns vídeos na internet muito interessantes em que a mãe chama o bebê e ele está em frente à tela e ele sequer ouve a mãe. Porque ele está imerso
dentro daquele universo. E a mídia já entendeu isso. Por isso que naquela tabelinha dos 4 pontos da linguagem que eu falei no início, é importante a gente entender bastante isso, para entender como a comunicação se dá. Não é só um entretenimento, ela está passando ali e a criança está aprendendo. Não, ela está sugada naquele universo. E aí, dependendo do que ela está assistindo, se não for algo bom, que a maioria não é, ela está absorvida de algo que vai trazer influências ruins para o emocional dela. Ah, meu filho não dorme à noite, meu filho é um bebê, deve ser cólica, deve ser mal-estar. Às vezes não. Às vezes é o estímulo que ele teve durante todo o dia, do que ele assistiu. O cérebro está agitado. Vanessa, e fica na mente. Isso aí. Isso, e fica na mente, a fotografia mesmo, as imagens. E tudo impressiona a criança. Ela está conhecendo o mundo. Ao invés dela estar num parque descobrindo a beleza da folha de uma árvore, ela passa o dia assistindo aqueles personagens, aquelas músicas, aquelas fotografias, coisas que são até tenebrosas, que não deveriam estar expostas para crianças tão pequenas. Então, 0 telas, não precisa. Ah, Kátia, mas eu faço o quê? O que nós fazíamos antes, apresentávamos o mundo para os bebês. Brinquedos que vão estimular o desenvolvimento motor, cognitivo, o velho chacoalho, o sentar, a bonequinha, as Tupperwares da mamãe. As panelas batendo. Exato, a vida na sua simplicidade. Mas isso vai dar trabalho. Isso vai demandar alguém acompanhando. E aí, algumas mães não querem isso. Só que, Vanessa, o preço lá na frente é tão alto. Caro, né? E aí a gente vai chegar na adolescência. A gente tem que semear desde o ventre. No meu livro, que inclusive eu trouxe para você, olha, legal. Esse é seu. Tem uma dedicatória aí para você. Libertando nossos filhos. Em um dos capítulos, intitulado como Gerando Antes da Concepção, eu falo dessa importância de semearmos ainda no casamento, antes de gerar, o que eu espero do meu filho, como eu desejo criá-lo, tanto em aspectos morais como emocionais mesmo. No meu caso, pegar as minhas vivências, aquilo que não foi bom, que eu sei que foi danoso para mim, que roubou meu tempo, que roubou minha juventude, não só nesse aspecto da cultura, mas em relacionamentos, todas as áreas. Nós mulheres, a gente é cheia de camadas, né? Então, assim, eu olhei para mim e falei, eu não quero isso para minha filha, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Erro, mas não por falta de tentativa, não por omissão. Então, nessa primeira infância, é o tempo de semear e não dar tanto ouvido para muitas vozes que tem por aí, Vanessa. Porque todo mundo sabe como criar o seu filho, menos você. Todo mundo vai dar um palpite. Todo mundo dá. Por isso que eu não quero me colocar nesse lugar de trazer aqui regras. Eu estou trazendo dados como da Associação Brasileira de Pediatria, que são unânimes em dizer que 0 telas é o caminho, e eu concordo com isso. Mas eu não vou dizer, olha, a fórmula é essa, tem que fazer tal brincadeira, tem que ficar tantos minutos fazendo isso, aquilo. Não. Deus estabeleceu em cada mulher uma autoridade que nasce a partir do momento que ela sabe que ela está gestando. Instinto, né? É maravilhoso isso. A pediatra tem o seu conhecimento técnico, a psicóloga, a pedagoga, mas você tem algo que Deus pôs só para você e para o seu bebê. Então, você vai saber lidar com isso se você se dispor a estar conectada com essa criança, se interessar por ela. A gente não está aqui romantizando essa maternidade, de jeito dizendo nenhum que é perfeito, faz A mais B que o resultado vai ser C. Não é isso. Exatamente. Só que a gente está trazendo os prejuízos de tais comportamentos. Então, você fez isso, então, pode ser que eu não fiz, porque eu não tinha esse dado, só que é a verdade que liberta. Quando a gente conhece a verdade nos liberta. Então, hoje a gente está trazendo aqui informações que, se você conseguir aplicar na sua realidade, só tem benefício a ser feito. Exatamente. Né? Eu acredito que o conhecimento ele não chega atrasado. Cada um tem uma história de vida, tem um histórico. Eu acredito sim que nós nos tornamos responsáveis pelo conhecimento quando ele chega. Então você falou algo muito interessante, porque
dados como esse que eu trago, informações como essa, às vezes caem como uma culpa no colo da mãe. Ai, mas eu já dei. Meu bebê tem 2 anos, ele já assiste. Ou então fala assim, é fácil você falar, né? Mas eu... Não, nós não estamos falando que é fácil. Nós estamos falando o que seria o ideal. Por exemplo, entre você deixar o seu bebê, não vou falar os nomes, mas entre o seu bebê de 1 aninho assistindo aquele desenho que você coloca ele sentadinho para assistir e você sentar no chão com ele de perninha de índio e trocando brinquedinhos, qual que é o mais saudável? Exatamente. Entende? Então, que... e agora elas estão romantizando que ser mãe é maravilhoso, ser mãe é perfeito. Não. Mas entre você criar o seu bebezinho antes de 2 anos, já na tela, e você interagir, deixar brincar com o cachorrinho, deixar engatinhar no chão, sujar a mãozinha, pôr a mãozinha suja na boca e limpar. O que é mais saudável? Você escolhe, o filho é seu. Nós estamos trazendo aqui dados. Sim, né? Que vão refletir lá na frente. Esse exemplo que você trouxe de sentar no chão, parece que eu posso ouvir algumas mães pensando assim, mas eu não tenho esse tempo. Eu fazia muito com a minha filha de introduzir ela para a minha realidade. Então, assim, minha filha estava com banho tomado, com o almoço em dia, amamentada, cheirosa, limpinha. Eu estava descabelada, com a louça para lavar, não tinha comido ainda. Minha mãe me ligava 3 horas da tarde, já almoçou. Eu falei, nem fiz a minha comida ainda. Então, essa é a realidade da maternidade, né? Todas nós passamos, não. É dura. Mas aí, o que eu fazia? Eu tinha que lavar a louça, então eu colocava ela no carrinho, grudada comigo na cozinha, e assim, a cada copo, a cada panela, olhando para ela, cantando com ela, interagindo com ela. E foi assim, e deu super certo. Você já cozinhou aqui, ó, com a mão e balançou o carrinho com o pé? Sim, claro. Não tinha televisão. E eles amam. Essa é a televisão pro bebê. O bebê tá te observando, tá observando a mãe. Hoje, o que eu semeei isso? O que eu tenho hoje? Uma menina que tem prazer em estar comigo na cozinha. Ontem mesmo eu estava travada da coluna. E aí eu estava deitada, acamada, o marido fazendo arroz e ela toda feliz que ela estava temperando frango. Olha, e tempera um frango, Vanessa. Com 11 anos eu falei, filha, você já sabe cozinhar melhor do que muita mulher casada por aí. Porque é algo que eu semeei desde a primeira infância. Não é nada estranho para ela temperar um frango, então, eu sempre assim, vi minha mãe fazer. A vida para os nossos filhos é aquela que nós apresentarmos. Se nós apresentarmos a vida a partir da perspectiva de uma tela, é essa a referência que eles vão ter. É isso. Não é o teu olho, não é a conexão com você. Vai ser os influenciadores, vai ser os personagens. Então, o melhor momento de começar é na primeira infância. Beleza. Passou dos 2 aninhos, como que a gente faz agora? Agora é o tempo do desenvolvimento, das descobertas, do aperfeiçoamento. Então, é o tempo de você introduzir essa criança para a ludicidade. Então, é desenhos, é música, criatividade. Isso especialmente para aquela mãe que pode ficar com o filho até a obrigatoriedade escolar, que é 4 anos no Brasil, a partir dos 4 anos. Então, se você tem essa criança, onde você vai ofertar, especialmente no quarto, os brinquedos, a criatividade, a vontade. Brinquedo é para mexer, colorir. Brinquedo se quebrar, quebrou, comprar outro, você vai ensinar a não quebrar, claro, mas pode acontecer, porque tem mãe que guarda os melhores brinquedos, né? Não, deixa brincar, papel para colorir, papelão, sabe? Esse é o momento. E sempre contato. E criança com 2 aninhos já pode ser estimulada a tarefas simples da casa, sabe? Especialmente as meninas. Eu acho lindo o resgate da feminilidade, Vanessa. E a feminilidade, ela está atrelada também com o cuidado do lar. Então, se nós estamos falando com uma mãe que tem o privilégio de estar em casa, envolva a menina nessas tarefas, faça ela participar, ou nem que seja mera observação. Ela está aprendendo. Os meninos, contato com o pai, brincadeiras de menino. Esse é o momento. É muito importante essa referência, né? Sim. Tipo assim, ó, eu tenho um casal. Quando eu ia limpar a casa, tanto para ele quanto para ela, eu falava, vamos limpar a casa. Aí eu falava, Júnior, você guarda os sapatos. Um sapato de cada vez. Ia lá, colocava. Camila, agora você vai pegar o balde vermelho.
Entende? É Então, sobre isso, exatamente envolve. isso. Envolve. Você tá pertence. Ali você desenvolve a fala, a audição, a visão. Qual que é o vermelho? Qual que é o verde? Exatamente. Júnior, esse sapato é muito pesado. Vamos ver se você aguenta? Nossa, ele pegava uma bota do pai. Consegui, mãe. É isso aí, filho. Você é forte. É isso. E você sabe que no homeschooling, que é o ensino domiciliar, as mães que optam em ensinar os seus filhos em casa, ao invés de enviá-los pela escola... É heroína. Sim, maravilhosa. Mas a gente tem, às vezes, uma visão distanciada do verdadeiro homeschooling, que acha que essa mãe, ela senta numa mesa e que ela fica ali 5 horas, como na escola, ensinando disciplinas. E na maior parte do tempo não é assim, Vanessa. É fazendo isso que você fez. Pegue o balde vermelho. Qual é o cômodo? O seu quarto está do lado direito ou do lado esquerdo? Você vai ensinando a vida como ela é, vivendo. Isso é muito interessante. Então, essa mãe é uma mãe educadora também. Essa mãe que participa, que se conecta com o filho. E com 2 até 4 anos, o que os especialistas em proteção da infância, os neuropsicopedagogos, as pedagogas vão dizer? Que é possível começar a ofertar telas com um período de, no máximo, 2 horas ao dia. Eu diria que o ideal, pela experiência que eu tenho com as mães, as vivências, é de 1 hora, é o suficiente. E é 1 hora, Vanessa, não corrida, em doses homeopáticas. Eu já ouvi falar também. Então, assim, olha, agora você vai assistir um episódio que tem 5 minutos. À tarde você pode assistir outro com 15. À noite você pode jogar um joguinho 10, 15 minutos. Você vai dividindo esse período de 1 hora em pequenos trechos. Porque quanto mais tempo ele ficar, mais o efeito hipnótico pode acontecer, essa imersão total, né? Porque eles têm um desligamento do mundo. Essas conexões com o mundo externo, elas têm que acontecer na infância o tempo todo. A criança, ela não pode ficar isolada do mundo. Então, trazer para a realidade é esse resgate. Ó, a mamãe tá aqui lavando louça, vem aqui com a mamãe, fica comigo, olha isso, vendo as rotinas, as coisas da casa acontecendo, ela acompanhando, porque aí a criança tá aprendendo com tudo, em todo momento. Se ela fica 1 hora, é 1 hora que ela deixou de viver, que ela deixou de aprender coisas que realmente são importantes. Ah, Kátia, mas tem, algumas podem dizer, mas tem os desenhos educativos. Sim, então são esses que você vai ofertar, e mesmo os educativos em doses homeopáticas. Em períodos pré-determinados. Até mesmo porque uma criança de 2 a 4 anos, você não tem que ter esse combinado com ela, agora é a hora de... Não, flui, não é? Exatamente. Olha, a gente passou o dia inteiro junto, ou já foi para a creche, não sei, já foi para a escolinha, voltou. Você vai dar o celular, ou você vai ligar a TV, e falou assim, olha, enquanto a mamãe está aqui, é o tempo que a mamãe vai fazer um xixi, é o tempo... Exatamente. E dá ali. A mãe, ela tem várias atribuições. E uma delas é a administradora. A mãe também é uma administradora do tempo, né? Administradora do lar. Então, ela precisa ter essa sabedoria de coordenar os momentos, e é nessa hora que você vai colocar o que você acha que é saudável, é uma musiquinha instrutiva, é um desenho sim. Há plataformas que são saudáveis. Isso. Eu indico, por exemplo, a Join Kids. A Join Kids é uma plataforma para crianças até 7 anos e todo o conteúdo da Join Kids eu fiz a curadoria para eles. O que é isso? Eu analisei 1 a 1 na perspectiva pedagógica se é adequado para essa faixa etária, que legal. Se é adequado com famílias que têm princípios e valores. Então, ali você pode dar play sem medo. Fechado. É uma plataforma paga, tem um investimento, mas é um investimento irrisório comparado aos benefícios da tranquilidade de você dar um play e falar, olha, escolher isso aqui, tô tranquila, que só vai agregar conhecimento. E não ir contra aquilo que você ensina em casa, que é o que a maioria acontece, né? Legal. Aí agora a gente tá nos maiorzinhos. A gente entra na fase escolar, né? 4, já tá aprendendo 5, 6 anos, né? Alfabetização, exatamente. O tempo continua o mesmo, são no máximo 2 horas por dia. E aí a gente está falando de uma criança que está começando a desenvolver habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento humano. Então, a prioridade é o rendimento escolar dessa criança. Seja uma criança que está em homeschooling, uma criança que está num colégio público, privado, não importa. Essa criança está aprendendo uma habilidade que é essencial
para o desenvolvimento humano, que é a escrita, que é a leitura. E isso é maravilhoso, isso só vai colaborar com a mãe, porque é o tempo de você ofertar para ela habilidades que vão colaborar com o desenvolvimento motor. São elas, especialmente, aprender um instrumento musical, o primeiro. Isso é excelente, Vanessa. Poucos pais prestam atenção nos benefícios de um filho que sabe tocar um instrumento. No processo de aprendizado, ele vai desenvolver habilidades maiores do que o objetivo final, que é tocar em si o instrumento. Ele vai desenvolver disciplina, ele vai desenvolver o autocuidado, ele vai desenvolver as habilidades motoras, que é o dedilhar, o sopro, a cognição. Ele vai desenvolver o respeito para com o outro, porque ele vai estar interagindo com um professor, ali o mestre. A audição, os sentidos, são inúmeros os benefícios. Legal. Então, aprender um instrumento musical. Outro ponto muito importante e fundamental é a leitura. E alguns pais falam assim, mas ele não gosta de ler, já fiz algumas tentativas. O que eu digo para esse pai é o mesmo que eu digo para os adultos. Não existe, Vanessa, uma pessoa que não goste de ler. Existe a pessoa que ainda não encontrou o gênero literário do qual ela gosta de ler. Que sinta prazer. Que são vários. Então, você precisa ofertar também para essa criança diferentes tipos literários. Há crianças na primeira infância que não vão se interessar por aquele livro do banho que a gente fala, que a criança pode levar uma esponjinha, ela pode levar para o banho. Ela não vai se interessar por isso. Eu conheço bebês de 2 aninhos que gostam de folhear livros de capa dura com muitas letras, poucas figuras e muitas letras. É um outro tipo de criança. Ele não tá lendo, mas ele gosta de manusear aquilo. Manusear. E ele está interpretando as imagens e fazendo ligação ali com as gravuras, com as letras. Já está aprendendo. É legal. Está fazendo conexões. Cadê o gato? Aí a criança põe o dedo. Sim. Cadê o cachorro? Sim. Já começa então, assim, já monte uma biblioteca. Comece desde a gestação. Quando for fazer o chá de bebê, peça menos roupas e já peça alguns livros, que livro no Brasil é caro. Então, peça bons livros, né? Livros interativos também, aqueles que saem as figuras. Esse tipo de livro que a gente chama de pop-up, que abre e aparece ali a figura, é um livro também que, além da criança desenvolver o gosto pela leitura, você também tem a oportunidade de ensinar a questão do cuidado, do manuseio, porque são livros mais delicados. Então, tudo é oportunidade para você desenvolver intelectualmente, emocionalmente essa criança, né? Então, é um momento de livros, instrumentos musicais e brinquedos. Brinquedos de montar, jogos de tabuleiro. Quanto mais tarde você incentivar a criança a ter contato com telas, né, ao invés de ajuntar um dinheiro ali absurdo para comprar um tablet, compre muitos Legos, que é igualmente caro. E você vai descobrir uma criança que vai desenvolver uma habilidade que ela não sabia. A gente você não vai tá ofertar. falando da proibição, mas sim do retardamento em entregar a tela. Porque a gente não quer uma criança alienada no mundo. Vocês falam isso, mas hoje as escolas, os estudos são online. Tá, mas essa criança de até 7 anos, às vezes, não chegou nessa fase. Exato. Então, se eu posso retardar a entrega dessa tela que ela já vai viver para o resto da vida, tendo, porque hoje a gente já não vive mais sem tela, o adulto não vive sem tela. Então, não é que você vai criar o seu filho alienado e não dar, mas o quanto mais a gente retardar, mais saudável vai ser. Sim, e a gente tem que ser honesta, enquanto mulheres, Vanessa, enquanto mães, que nós, quando estivermos dispostas a criar objeções, não vou dizer nem desculpas, objeções, para não fazer aquilo que temos que fazer, que no fundo nós sabemos que temos que fazer, nós vamos conseguir criar. Uma objeção é essa questão da escola, por exemplo. Mas na escola eles têm acesso a telas. Eu sou professora. Eu lecionei em escolas privadas, 2 escolas aqui em São Paulo, muito importantes, que colocavam telas desde a primeira infância em sala, que eu era totalmente contra. E atualmente atuo como capelã numa escola estadual aqui em São Paulo, que também tem telas. Mas olha só,
As telas, elas não estão proibidas de ser acessadas dentro do ambiente escolar, mas elas têm que estar ligadas a um objetivo. A um tema, um currículo dentro do currículo pedagógico. Então, tem que ter um motivo para ofertar aquele conteúdo. Do contrário, qualquer pai, qualquer mãe tem todo o direito de se dirigir até a direção da escola, a coordenação, com vias a esclarecimentos do porquê o filho está assistindo, por exemplo, Cocomelon na hora do lanche. Não tem necessidade. A hora do lanche... a escola está disponibilizando isso? Sim. Desce o telão lá e a criança fica hipnotizada enquanto o lanche. Ai, meu filho não comeu todo o lanche. A professora escreve, ele estava sem apetite. Ofertamos e ele não aceitou. Dentro da realidade do que eu vivi, eu vejo que ela estava hipnotizada. E aí eles não querem comer mesmo. É claro que eles não vão querer comer. Tem mãe, vó, tutor que fala assim, não, mas ele não come se não ligar a televisão. Ele não come, é o contrário. E isso é um condicionamento, Vanessa. Na mente dessa criança, ela já associou o tempo da alimentação é o tempo da televisão. Então, a criança não faz isso por mal. Na cabecinha dela está interligado. E quem apresentou isso da primeira vez? Quem está dando a comida. Por isso que eu digo que o conhecimento não chega atrasado. Mas quando ele chega, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós aprendemos. Então, a partir desse momento que eu sei que não é benéfico, eu vou dar uma marcha ré, eu vou me converter no sentido de mudar a posição, eu estava indo nesse caminho, agora eu vou outra rota e vou falar isso para a criança. Mas sim, a partir de hoje não vai mais, porque a mamãe entendeu que isso não é bom para você, mas olha só, agora nós vamos comer sentados à mesa. Conversando. Você olha vai esse brócolis, olha essa carninha, olha esse feijão. A criança presta atenção no que ela está fazendo. Ela vai amar. A gente, como adulto, a gente não fala isso? Na hora de comer, larga o celular, dá atenção para sua família, vamos conversar à mesa. E para a criança, não. Aí você liga o celular na frente da criança, abre a boca. A criança está assistindo, só está abrindo a boca, não está sabendo o que ela está comendo. O cérebro não está entendendo, não está processando. Aquela criança só está obedecendo o comando. Está errado, gente. Não está nem observando o sentido do mastigar, paladar, se tá gostoso, o sabor. se não tá. Isso. O resgate dos filhos começa à mesa. Isso. E aí, lá na frente, quando você tiver o adolescente, você não vai ter problema de relacionamento. Esse adolescente não vai querer comer lá no quarto dele com a porta fechada. Porque ele está habituado. Porque ele sabe que comer é à mesa. Exatamente. Em casa, nós nos esforçamos para fazer pelo menos uma refeição à mesa. E aos finais de semana, aí é lei. Café da manhã na mesa. E aí teve um tempo atrás, com essa história agora de mesa posta, eu acho máximo essas mulheres. Eu acho tão lindo, então, gente. saber eu sei, Vanessa, me falta todos aqueles aparatos que eu ainda não tenho, sabe? Eu não tenho a delicadeza. Pois é. E eu fiquei olhando assim, admirando e tal. Falei, bom, vou fazer com o que eu tenho mesmo. Porque a gente tem que parar de arrumar desculpa também. Eu não faço porque eu ainda não tenho. Eu não gravo um conteúdo pra internet porque eu não tenho um iPhone. Para com isso. Vai do jeito que você tá mesmo, né? E aí, eu fui, peguei o que eu tinha mesmo, tal, e montei uma mesa posta com os objetos que eu tinha. Você acredita que a minha filha, quando ela acordou, ela já está habituada de domingo acordar e a mesa, né, está posta, eu estou colocando. Mas assim, era o saco de pão, era a margarina no pote de margarina. E nesse dia, não, eu transportei as coisas, pus tudo numa travessinha e tal. E ela passou, ela olhou, ela falou... Quem vai vir aqui em casa? Isso que eu imaginei. É pra quem isso aqui? Nossa, aquilo cortou, me doeu. Nossa, Deus falou muito comigo naquela hora. Eu falei, você entendeu? Aí eu falei, não, filha, eu entendi que eu tenho que fazer isso pra vocês, por vocês e mais do que isso. Pra nós. Pra nós. Mas eu não falei pra ela assim, mas a minha motivação principal, além de fazer pra nós, era assim, eu quero que a minha filha faça isso no futuro. Ela só vai fazer se ela me ver fazendo. Confesso que, às vezes, eu furo. Não é todo domingo que acontece. Dá trabalho. Mas eu tô me esforçando. Dá trabalho. Você tem que picar as frutas e granolas e mel e tudo. Mas eu tô me esforçando. E cada café da manhã que a gente faz à mesa são memórias construídas. É uma filha diferente que eu tenho em casa. Ontem, como eu disse, eu estava um pouquinho acamada e ela preparou o jantar com o papai. Sabe o que ela fez? Ela pegou o arroz
E ela colocou num potinho de alumínio que nós temos lá, e ela modelou, sabe, igual Formou. restaurante? Aham. Desenformou, pegou um pedacinho de uma alface, colocou em cima, colocou a proteína do lado e me trouxe. Como eu faço para ela Que legal. em momentos especiais. Isso disse tanto para mim. Então é sobre isso que a gente está falando. São pequenas atitudes que você está semeando e que você vai colher os benefícios. Eu lembro que para os meus, o Júnior tá ali, ele vai lembrar, se vai confirmar se é verdade ou não. Eu fazia, tipo, sei lá, arroz, feijão, e ele sempre gostou de ketchup. Aí eu fazia a carinha. A carinha. Aí eu colocava o C, o S, sabe Um carinho, assim? ele amava. Ele amava, mãe, o que é isso? Que letra é essa? E Olha lá, ó, o sorrisão dele. E eu fazia o rostinho de alegria, assim. Tá vendo? Se ele tivesse com o celular, porque não tinha celular na época, né? Mas se ele tivesse com o celular lá assistindo, ele ia ver a carinha que eu fiz. Pois é. Não ia sequer, além de não enxergar, se enxergasse, não ia dar valor. Porque aquilo comparado a todos aqueles estímulos e todo aquele universo fantástico que os desenhos proporcionam para eles, não tem valor. Então é o resgate do simples. Vamos voltar às veredas antigas, né? O que nossas avós faziam, o que nossas mães faziam, nossos pais faziam. Vai funcionar. A cultura atual, e quando a gente fala de guerra cultural, que é outro ramo que eu abordo bastante, ela quer desconstruir isso. Ela quer desconstruir fundamentos, quer desconstruir valores. Tudo que veio funcionando até aqui, hoje não funciona mais. E as mães, se deixarem levar por essa onda, vão se perder. Perde referência. Olha para trás, não vê fundamento, não vê onde segurar, se agarrar. Cada uma de nós tem uma história. Eu vi um vídeo esses dias, Kátia, que, cara, a gente ri, mas é de chorar. Falou assim, até os nomes das vós mudaram. Porque antes, vó era Judite. Tinha nome de né? vó. Era Dona Lourdes. Sim. Hoje, por exemplo, eu vou ser vó Vanessa. Não existe vó verdade. Vanessa, né? Aí no vídeo eu falava assim, antigamente as vós faziam café com bolo, café com bolacha de nata. Hoje, Bolinho de polvilho. hoje as vós fazem tatuagem. Boa! Aí falou assim, antigamente as vós pediam pros netinhos, fulano, vai ali, compra um trigo pra avó que acabou. Hoje, filho, vai lá, acende um cigarro pra avó, busca uma cerveja. Gente, a gente tá perdendo. Exatamente. Daqui, vamos lá, 30 anos, como que vai ser? O que vai ser Pois é. a referência de vó? Esse é o caminhar. Acaba, Por né? isso que eu uso a palavra resgate. Nós somos a última geração que ainda tem o que olhar para Gente, trás. eu quero que a minha neta lembre que eu sou uma avó que faz bolo. Eu vou ter que aprender a fazer bolo. Sim, sim. É semear, é semear. E aí a gente, na linha do tempo aí, Vanessa, a gente chega então na pré-adolescência. A pré-adolescência é um momento basicamente de transformação hormonal. Então vai ser aquele dia que você olha para tua menina e ela tem aquele rostinho de garotinha, no outro dia você olha pra ela, ela tá cheirando CC. De um dia pro outro, cheia de espinha, né? Mal-humorada. Começou a nascer alguma coisa assim que antes não tinha, você tem que comprar o primeiro sutiã, então assim, a mudança nítida é a mudança corporal. Mas não podemos esquecer, principalmente, da mudança interna. É aquele momento onde elas vão começar, elas e eles, começar a buscar onde se agarrar. Eles precisam se sentir pertencentes a um grupo. E esse pertencimento, ele pode ser um momento assim determinante para um futuro brilhante ou desastroso. O que eu quero dizer com isso? Se você na primeira infância e na infância construiu a identidade do seu filho, incluindo a identidade sexual, o que é ser uma menina, o que é ser um menino, dentro dos padrões de moral, de valor, de famílias tradicionais, você não vai ter problema com isso. Por mais que na escola eles se relacionem com crianças, com adolescentes, pré-adolescentes que tenham outros comportamentos, que vai acontecer porque a gente vai lidar com N famílias, você ensinou seu filho a respeitar essas diferenças. Não quer dizer que convivendo com aquela menina que pensa diferente, se veste diferente, se comporta diferente, a sua filha vai se tornar igual a ela. Pelo contrário, a ideia é que ela oferte para essa menina que talvez não tenha tanta identidade, teve um lar disfuncional, o pai e a mãe que não estão juntos, o divórcio a gente sabe que causa muitos danos, é uma realidade na nossa sociedade, mas causa muitos danos, é desastroso.
a sua filha que tem, o seu filho que tem essa família estruturada, tende a apoiar, a ajudar esse colega. A gente não vai criar pessoas, porque nossos filhos são crianças, mas são pessoas homofóbicas ou discriminatórias ou que ofende o outro. Não, absolutamente. Mas a gente vai criar com a nossa base. Então, se a minha base é essa, eu quero criar o meu filho com essa orientação. E legalmente, né, a Constituição Federal nos dá esse direito de você conduzir o seu filho os princípios morais e religiosos do qual lhe bem aprouver. Por isso a necessidade de você ensinar também quanto às diferenças quando o seu filho conviver com alguém que teve um outro tipo de educação. Então, esse não é o ponto. O ponto é que um filho que não tem a sua identidade firmada, a identidade de que tipo de identidade? Além de sexual, a identidade de filho. Eu pertenço a uma família. Eu sei que numa dificuldade, eu tenho a minha mãe para conversar. Eu tenho o meu pai para conversar. Tá sólida. Isso você só vai garantir se, desde a infância, você der liberdade para o seu filho se desnudar frente a você. O que é isso? Há vários momentos em que os pais não percebem que os filhos tentaram uma aproximação para falar de um determinado problema e os pais se fecharam porque não se sentiam preparados para falar sobre aquilo ou estavam muito ocupados também com o celular. Há um caso, Vanessa, de doer o coração. Tem um vídeo na internet que mostra, baseado em fatos reais, de um menino que tenta por 5 vezes contar para a mãe que ele estava sendo abusado sexualmente pelo tio. E nas 5 tentativas, a mãe estava no celular. E diz para ele, agora não que eu estou ocupada. Agora não que eu estou no home office. Agora não que eu estou mandando uma mensagem. Foram 5 tentativas em diferentes momentos. Até que ele desiste e ele comete, então, suicídio. Meu Deus. Aí ela toma conhecimento após o óbito do filho, do que ele estava passando, então ela conecta aqueles momentos. Quando ele quis dizer, quando ele quis falar. Exatamente, porque aí ele deixa uma carta, ele fala, eu tentei contar para você. Então, assim, claro que eu estou trazendo aqui um caso extremo, né? Mas ninguém está imune disso. Se não observarmos no silêncio do quarto, e aí a gente vai para o tema especificamente, né, do título do nosso podcast, do silêncio do quarto, dos perigos que estão lá, nós vamos perder o nosso filho dentro de casa. Aí a gente chega na adolescência, que é o momento que pode ser o mais maravilhoso entre pais e filhos, como pode ser o mais desastroso, se você não construiu isso desde a infância. E aí, como que faz? Dentro do quarto, hoje, Vanessa, nós temos o afastamento social. Se esse filho, ele não se sente à vontade, como eu disse, para chegar na mãe e falar os problemas que está acontecendo na escola, com os amigos ou com o pai, ele se isola dentro do quarto. E ele se isola dentro do quarto não para refletir, ponderar, ler. Ele se isola para mergulhar no universo online. E é nesse universo online que moram os perigos. Hoje, grande parte dos quartos de adolescentes tem uma TV, um computador, um tablet ou um celular. Essas ferramentas são suficientes para que ele se refugie nesse universo. Então, quando os pais, por exemplo, estão dormindo na madrugada, é o momento em que eles mais acessam a plataforma chamada Discord. Menina, eu nunca tinha ouvido falar disso. Até que eu assisti a série da Netflix, Adolescência. Gente, é um submundo. Exato. É um mundo que nós pais, nós adultos, nós mais velhos, nem imaginamos que existe. Quando eu assisti essa série Adolescência, foi justamente quando eu estava me preparando para ministrar num seminário de família que a gente teve na nossa igreja. E aí eu vi e tal, tava começando a falar bastante na internet, eu falei, deixa eu assistir. Aí é um menino que ele é acusado de matar uma amiga na escola de 13 anos, e a tesourada, a facada, não sei. E aí tá o Discord, incel, eu falei, gente, o que é isso? Fui pesquisar. Aí eu fui vendo, assim, tipo, o Discord, você vai explicar melhor, é uma plataforma que criaram para os gamers, tal, e se conectarem ali. Cara, ali tem tráfico humano. Ali tem combinações de quem vai matar quem e como.
Aí eu fiquei assim. Aí eu perguntei pro meu filho, que na época ele estava acho que com 17 anos, eu falei, filho, você já ouviu falar de Discord? Mãe, claro. Aí eu falei, fingi naturalidade, falei, que legal, o que você faz lá? Com quem que você fala? Não, mãe, porque como ele trabalha com essas coisas de filmagem, de não sei o que lá, falou, não, a gente passa os links, não sei o que lá, do estúdio, tudo pelo Discord. Eu falei, mas você sabe que o Discord tá... Não, mãe, o Discord é muito mal usado também. Tem gente que até combina mortes. O meu filho sabia de tudo isso dentro da minha casa e eu nem imaginava. Esse é o ponto. E eu tenho certeza que muitas mães vão perguntar para os filhos, eu espero que pergunte, se tem o Discord, ou pegar o celular do filho e ver quais são os aplicativos que estão lá instalados. Fala sobre isso. O que é o Discord? O que acontece dentro desse Falo. Discord? E antes falar também que, assim, filho não tem que ter privacidade, tá? Aquilo que a gente ouvia dos nossos pais, enquanto você estiver no meu teto, quem manda aqui sou eu, isso não saiu de moda, tá? E isso tem que deixar bem claro para os pais. Minhas regras. Seu celular é meu celular, no caso. Eu que paguei, eu falo assim, eu que pago o Wi-Fi. O Júnior falou assim, é o meu. Eu falei, até você é meu, menino. Então, quanto mais seu celular, o pacote todo. Tudo seu é meu. O Discord é uma plataforma que foi criada com o objetivo de acolher principalmente estudantes. Então, ali tem grupos de estudo, ferramentas ótimas para construção de conteúdo. O objetivo foi maravilhoso. O objetivo, assim, o objetivo que foi declarado. Mas a gente não vai se ater a isso agora, mas tem as entrelinhas. Todas essas plataformas têm uma cabecinha ali, uma mente que está objetivando destruir essa geração. Tá. Que aí a gente entra na guerra cultural, talvez a gente fale disso numa outra oportunidade. Tá. Só que lá no Discord, o que acontece? É uma Deep Web legalizada. Deep Web é o podre da internet que não é autorizado. Mas no Discord pode, porque lá quase nada é rastreado. Lá não tem mediação nenhuma, não brechas, tem controle. Né? Exatamente. Então, as pessoas que já têm a cabecinha voltada para o mal começaram a aliciar esses adolescentes, convidar eles para o Discord. E lá, o que acontece, especialmente nas madrugadas? É possível você participar de grupos online, com chats abertos, com câmeras abertas. Então, a gente está falando de conteúdos ao vivo, está acontecendo ali. Uma adolescente, por exemplo, se automutilando dentro do quarto dela, nua, e centenas de outros adolescentes assistindo. E não só assistindo, como interagindo. Dizendo, faça isso, faça aquilo. Mutilação de animais. E isso não é segredo para ninguém. O Fantástico e também o Profissão Repórter fizeram gravações ao vivo, colocando ali, tampando, né, a feição das pessoas, dos envolvidos, mas mostrando ao vivo isso acontecendo e os comandos, quem está assistindo. Agora pega o gato e joga ele no vaso sanitário e dá descarga. Filhote de gato. Coisas assim abomináveis. Não dá nem pra gente falar aqui, porque vai pro YouTube. Mas aí qual que é o ponto? O filho está indo para o quarto, ele já tem o seu próprio celular, que não deveria. Especialistas em segurança digital asseveram que a idade mínima para um filho ter o próprio aparelho de celular é 16 anos. Isso não acontece. E houve até uma mudança recente do Instagram, por exemplo, mudando a plataforma de 13 para 16 anos, porque as plataformas estão se adequando legalmente a essa idade. Não que na prática isso aconteça. Tá cheio de crianças no Instagram. Cheio. O que mais é fácil é você mentir, né? Sim. Sua idade, o seu ano de nascimento. Sim. E aí tem dois pontos. Ou ela mente para conseguir acessar, ou os pais autorizam, porque tem aqueles perfis, Vanessa, que tá assim, ó, é uma criança na foto do perfil e tá assim na bio, monitorado pela mamãe Vanessa. E a mamãe da Vanessa tá monitorando? A mamãe da Vanessa tá monitorando. Tá. É o que eu falo, porque na nossa época a gente conseguia cabular a aula e os nossos pais não ficavam sabendo. Eu fui contar esses dias pro meu pai, ele não acredita, eu cabulei uma vez só, pai. Então foi pra eu comer bolo na vizinha lá e tal. Mas hoje não tem. As mães acham que colocou ali, tá salvo. Que nenhum pedófilo vai entrar, vai stalkear a foto, nem nada. Mas, enfim. Eles estão lá fazendo isso. Os pais deixam os filhos que deram o celular antes da hora, que pagam o Wi-Fi, deixam os filhos levar o celular pro quarto para dormir com o celular, acha que o filho tá dormindo e na madrugada ele tá fazendo isso. Aí tem uma reportagem do Profissão Repórter
que a mãe é abordada em casa, o policial vai na porta da casa dela para fazer a vistoria na casa, porque a filha já estava presa, a mãe é surpreendida com a notícia porque ela não fazia ideia do que a filha fazia de madrugada com o computador. E aí, quando eles vão entrevistar a menina, eles perguntam, mas sua mãe não desconfiava de nada? Aí ela fala algo que é extremamente importante para nós mães. Olha, minha mãe uma vez entrou no meu quarto na madrugada e viu que eu estava com o computador ligado. E ela me chamou a atenção. Ela falou, vai dormir, menina. São quase 3 horas da manhã e você com esse computador ligado? Só que ela fechou a porta e foi dormir. E eu continuei. E aí ela conta que é justamente naquele momento que ela era uma espécie de cafetina virtual. Ela aliciava outras menores em troca de favores ou então de ameaças. Olha, eu sei onde você mora, eu sei quem é sua mãe, se você não fizer isso. E a menina tava lá se automutilando nua para outros meninos verem. E isso gera muito dinheiro para quem está por trás. Porque aí tem também grupos de apostas, se vai fazer ou não, entra as bets, entra tanto lixo, tantas camadas. E essa mãe, essa atitude dela ir chamar a atenção da filha, mas sequer entrar no quarto, Vanessa, dar a volta para olhar a tela para ver, peraí, o que você tá vendo? Porque o pai, ele tem que estar assim, ó, tem o celular? Tá jogando? Tela virada para mim. Deixa eu ver que jogo é esse, vou estar acompanhando, tira o fone de ouvido. Filho não tem que ter fone de ouvido. Filho não tem que ficar no celular no quarto, não tem que ficar com computador. E se ficar, você sabe que tá jogando, porta aberta aí, ó, o tempo todo acompanhando. Porque mesmo que você tenha um filho, que nem a minha filha é uma bênção, mas já aconteceu dela ter acesso a conteúdo inadequado porque as plataformas são sugestionáveis. Ela tá assistindo uma coisa que eu autorizei e de repente aparece, Vanessa, aquilo que não é para ela ver. O algoritmo é terrível. Uma vez que você clica o que você viu, vai vindo mais. Exatamente. E assim, é o perigo, porque quantos casos a gente vê desses desafios? Lembra aquela baleia, Sim, baleia azul? Aí é o desafio de inalar o aerosol. Aí é o desafio de... Agora tem do desmaio também, enforcamento, estrangulamento. Então, tem o seu muita filho, coisa. ele tanto pode estar sendo a vítima... Isso. Como o causador do problema. Esse ponto é muito sensível. Então, tipo, calma aí. Igual no filme Adolescência. Quando a polícia... ela chega invadindo a casa daquela família para ir buscar aquele moleque que matou uma amiga lá na escola, o pai e a mãe nem imaginavam. E não naquele acredita. caso, o filho dele era o criminoso. Exatamente. De 13 anos. Olha que coisa terrível. O meu filho matou uma menina na escola e eu nem imagino. Imagina a cabeça dessas mães, em qual momento isso aconteceu, em qual momento que ele eu não perdi. Sai do quarto. É de casa para a escola. Exato. Ou o seu filho está sendo a vítima, o seu filho está sendo ameaçado. Porque se você não fizer isso, eu vou matar sua mãe, eu vou matar o seu pai, eu sei onde seu pai trabalha. E essa criança está sofrendo. Então, a gente, como pai, como responsável, tem que ficar em cima. Sim. E além de ficar em cima no sentido de supervisionar, é a conexão emocional com o filho, Vanessa. Entender o olhar do filho. A mãe tem que conhecer o olhar daquele menino. Exatamente. Você Sabe, não está normal. Vamos para o mundo animal. As fêmeas, elas conhecem os filhotes pelo odor. Teve uma mudança no odor, ela sabe. A mãe, por exemplo, sabe se o filho não está bem, está com a gargantinha inflamada pelo hálito, não é verdade? Quando fica o bafinho, nossa, não está bem. O cheirinho, um odor... Nós temos que voltar a essa mãe meio animalesca nesse sentido de... Peraí, eu tô observando, você não tá bem. Mas você só vai conseguir conectar essas mudanças de humor, de comportamento, se você tiver entrosamento. Conexão, tá? Levar... A mãe de menina, por exemplo, eu falo muito sobre menina, que eu sou mãe de menina. Levar a menina para um lugar, só vocês duas, para passar um tempo... para falar sobre coisas de meninas. Conversar olho no olho, entender o olhar daquela menina. Quando minha filha fez 11 anos, Vanessa, eu chamei ela para uma das viagens que eu fiz, eu palestro pelo Brasil todo, eu falei, vamos com a mamãe? Vamos. Aproveitei a oportunidade, a gente estava só nós duas num quarto de hotel, entre um intervalo e outro de uma palestra, sentamos ali na cama do hotel, ligamos o ar-condicionado, eu falei, agora eu vou ter uma conversa de menina com você. E sabe sobre o que nós falamos? Sobre sexo. 11 anos. E sexo,
à luz da Bíblia. O que a pureza, o que a castidade nos ensina até o casamento? Quais serão os benefícios dela se manter virgem? O porquê? Doenças sexualmente transmissíveis. Falei tudo. Foi uma conversa leve, gostosa, agradável. Ela já tinha dúvidas, ela fez perguntas e pronto. Se alguém vier falar de uma maneira deturpada, distorcida, contaminada, prostituída para minha filha, eu cheguei primeiro. Eu já falei, já apresentei a verdade, sabe? Pode até isso. quererem falar, porque vão falar. Sim. Só que ela já está vacinada. Isso. E às vezes a gente, por religiosidade, ou por vergonha, ou porque a minha mãe nunca falou isso comigo, não fala. Eu sempre digo, se você mãe, se você pai, responsável, não falar, alguém vai falar. Exatamente, vai. Se você não ensinar, alguém vai ensinar. Vai. E quando eu falo ensinar sobre, não é ensinar a fazer. A gente não vai ensinar filho a fazer, a gente vai ensinar sobre. Exato. A existência com a base correta. E aí depois você vai introduzindo temas mais sensíveis, como pornografia, como masturbação e tantas outras questões. Mas veja, isso tudo não é falado com esses adolescentes. E eles têm nitidamente uma curiosidade, um desejo por esse universo. E eles vão buscar em fontes contaminadas. Esses dias eu estava falando com um casal da igreja, eu falei, vocês já falaram, a menina tem 13 anos, vocês já falaram sobre sexo com a fulana? Imagina, pastora, imagina, nunca, não vou falar. Eu falei, você acha que ela não sabe sobre? Não. Você acha que ela nunca beijou na boca? Não. Eu falei, pergunta para ela. Ai, será? Eu falei, quer se surpreender? Seja sincero. E pergunte para ela. E eles estão sedentos por isso. Sim. E eles estão sedentos por pais que mostrem o caminho. Ela se sentiu tão valorizada de eu sanar as dúvidas dela, do meu interesse em apresentar isso para ela. Em nenhum momento ela pensou assim, porque eu ficava perguntando, você tá desconfortável? Não, mamãe, tá interessante, me fala. Tem hora que a gente tava risada, tem hora que o papo começava mais sério, aí eu dava uma descontraída, você tem que ter esse jogo de cintura também. Mas assim, eu tenho certeza que quando ela lembrar desse momento, vai ser um momento agradável, de uma memória construída gostosa, sabe? A primeira vez que vai no ginecologista, o pai sentar com o menino e falar sobre esses temas. Precisa, é urgente, porque eles não são como nós, que não tínhamos acesso a isso. Era uma enciclopédia do pai e olhe lá. Pra gente, mas também a gente não via em lugar nenhum. Mas você lembra que tinha, não sei os seus pais, mas na minha casa tinha a enciclopédia do casal, a enciclopédia sexual do casal, aquelas lá russi. Na minha Russi. casa tinha revista pornográfica que eu peguei do meu pai. Ai, pior ainda, Foi não. horrível. Aí é escondido lá em cima, eu fui inventar de organizar o guarda-roupa e vi, o que é isso, meu Deus do céu? Um susto que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, na minha casa era essa enciclopédia, não, que aí um dia, assim, nem sei quantos anos minha irmã e eu pegamos, mas era uma coisa assim, era só os órgãos genitais e tal, igual aí mostrou escola, lá, né? Igual de escola, de biologia, a gente ficou super assustado, fechou e não se fala mais nisso, e eu não tive essa conversa, e eu fui aprender um pouco ali, um pouco aqui, errado, certo, tentando acertar, tentando errar, então a gente tem a oportunidade, porque se a gente não fizer isso, eles vão acessar a internet, eles vão ver, basta dar um Google. Hoje está na mão, literalmente nos desenhos. Por exemplo, as animações japonesas, que são os animes. Existe uma categoria que chama hentais. Eu falo bastante no meu livro, tem um capítulo só sobre animes. Os hentais são os animes pornográficos. Então, a nossa criancinha que começa a assistir um anime fofo, que eu acho todos péssimos, mas quem acha fofo, um Pokémon, por exemplo, aí depois vai para um Naruto, vai para um Dragon Ball, vai evoluindo, daqui a pouco, ele tá lá pesquisando, aparece um rental, ele vai dar um play e vai assistir. O que é isso, o rental? O rental é o anime pornográfico, é a animação japonesa pornográfico. E olha um dado interessante. Tá liberado para qual idade? Só dá um Google, meu bem. Não tem restrição nenhuma. Você acha que eles não vão chegar lá? Aí você acha que uma criança de 4 anos que tá com o dedinho assim, ó, bom pra caramba, com o dedinho bem treinado, não vai chegar? E nas palestras que eu dou, quando tem pais e filhos, eu pergunto isso. Pais, você sabe o que são animes? Eu não saberia Quase falar. Ninguém levanta a mão. Pergunto pros filhos. Quem aqui assiste anime? 99%. Tá vendo, né, pais? Você assiste agora... anime? Ô, Glória. Ele não, ó, meu filho não. Ô, Glória. Mas eu tenho certeza. Lá, sabe mas eu tenho certeza que se ele assistisse, ele ia me odiar.
Aí eu pergunto pros pais, e hentai? Você sabe o que é a categoria de anime hentai? Zero ainda, pais. Os filhos acanhados assim, ó. Eu falo, fala a verdade. Aí eu falo, olha, são animes pornográficos, é possível que a maioria aqui consome. Uma pergunta, você tá ouvindo, sabe o que é anime? Se você sabe, seu filho, você já perguntou também? Fica... Então, Vanessa, isso tudo é como um amigo meu, o Edu Borges, fala, é para expandir a consciência dos pais do nível da ignorância que nós temos, no sentido de falta de conhecimento de tantos temas, que nós precisamos nos aprofundar, que obviamente não conseguiremos esgotar eles aqui em um podcast, mas a partir do momento que você ouve palavras que você sequer tinha ouvido antes. Tem o Dix também. Você sabe o que é o Dix? Não, o Dix também eu não sei o que é. O Dix é o perfil falso. Perfil falso nas plataformas digitais. Sim. Então, aquela mamãe lá, monitorado pela Vanessa, essa filhinha que sabe que aquele perfil eventualmente é monitorado pela mãe... Minha mãe tem a senha, eu vou criar um Dix pra mim. Eu crio um outro perfil, conecto ali e lá eu posto tudo que minha mãe... Tudo que eu quero, não quero que minha mãe veja. Na minha época, que meu filho adolescente, era o... Como fala? Tipo, é o Instagram, aí bloqueia, aí deixa pros melhores amigos. Isso aí é fichinha, né? Isso aí já passou. Não. Esse negócio, mãe, não, mas eu não sou bloqueada. Não, mas eu estou nos melhores amigos do meu filho, esquece. Agora é o tal do Dix. Sim, exatamente. E eu recebo, assim, muitos ataques na internet, especialmente, porque eu falo contra a cultura. E eu falo contra conteúdos que eles gostam e que eles sabem que se os pais tomarem conhecimento disso, vai dar ruim em casa. Eles calar sua boca pra não chegar nos pais. Eu achei muito interessante que eu estive em Campinas faz umas 2 semanas atrás e conheci ali 2 meninos, eles estavam na palestra, só que os pais não estavam. Só que aí durante a semana, a mãe me chamou no direct e falou, olha, meus filhos estavam na palestra, eu achei bonitinho que ele comprou o livro para dar para a mãe. E eles não queriam ir, mas eu insisti muito. Eu falei, por que eles não queriam ir? Se era um evento ali para os adolescentes e tal. Porque eles sabiam que você ia falar contra animes. E eles gostam muito. E olha que interessante. Os pais, às vezes, não me conhecem, mas os filhos me conhecem. Porque eu falo contra... Que fala contra o que eles gostam. E aí eu falei assim, normal, já tô acostumada, não vou levar pro pessoal. Ela falou um negócio que eu achei o máximo. Ela falou assim, os meus filhos foram abordados na escola... porque viram a rede social deles e foram contar para os meus filhos que eu estou te seguindo. Tipo, sujou. Cara, sua mãe tá seguindo a Kátia Alencar. Agora ferrou. Seus animes é o fim. Mas eu ria tanto, Vanessa. Eu ria para não chorar, né? E eu falei, o que você achou disso? Ela falou, agora eu tô entendendo o que você passa. Você é um perigo das mães, dos meninos. Por quê? Porque o conhecimento transforma. E o conhecimento liberta. E eles podem não gostar num primeiro momento. Só que uma das mensagens, entre tantas de haters que eu recebo, uma que eu recebi esses dias foi, Kátia, obrigado por falar o que você fala a respeito de tal influenciador, porque hoje eu não assisto mais esse influenciador e eu sou uma criança bem melhor. Uma menina de 10 anos, com um perfil no Instagram, que nem devia estar lá, 16, lembra? Mas me mandou essa mensagem. Hoje eu sou uma criança melhor, porque eu não assisto mais determinado influenciador. Não tem preço isso, Vanessa. Essa criança ser liberta disso já foi o seu... Porque esses influenciadores, esses youtubers aí da vida, eles estão ganhando milhões. Milhões. Enriquecendo às custas da idiotização infantil. De crianças que ficam ali assistindo eles se divertirem, assistindo eles ganharem presentes, assistindo eles fazerem viagens e elas não estão vivendo. Elas estão hipnotizadas naquilo. E os se pais... frustrando porque não tem a vida que eles têm. Perfeito. Porque não tem a casa que eles têm, o carro que eles têm. E aí? E alguns pais falando, não, mas é da idade, é assim mesmo, eu também assistia tal coisa. Gente, não se iluda, é outra geração, é outro universo. Por mais que nós tivéssemos na nossa época coisas que não eram adequadas, porque sempre houve. Mas num outro nível. Hoje está um perigo. E como nós tínhamos estrutura emocional, porque tínhamos família, tínhamos interação com os pais, não abalava tanto. Essa geração é uma geração fraca. Qualquer coisa, eles tendem a querer se automutilar. Começam a pensar em suicídio, ideação suicida. Uma mãe que vê num calor de 30 graus, o filho dela sai de moletom
preto até aqui, calça, touca, e não querer que esse menino tire essa roupa para ver o que está acontecendo? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Por que que essa menina, esse menino, tá com esse moletom em 30 graus? Ele tá com o braço cortado. Ele tá com as coxas cortadas, porque as mutilações são assim, em lugares que não dá para todo mundo ver. Exatamente. Aí quando se suicida, você fala, nossa, agora que eu vi, meu filho tava todo cortadinho. Gente, aquilo que a gente disse, mãe, ela tem que entender o olhar daquele menino. Esse olhar não tá normal. Sim. Esse cheiro não tá normal. Esse menino tá se comportando de um jeito que... E você só vai reconhecer uma nota falsa se você conhecer a verdadeira. Se você não conhece teu filho, não sabe nem qual é o temperamento dele, se ele mudar de temperamento, você não vê diferença, porque você não conhece qual é a fonte. Eu atendi um menino, uma mãe, um casal pediu ajuda para que eu faça atendimentos individuais. E eu atendi um menino, ela falou que ele estava muito introspectivo. E assim que ele entrou na minha sala, e a sala climatizada, e ele permaneceu com capuz e com a manga sem arregaçar, na hora, meu sentido já detectei que tinha alguma coisa errada. E aí, vamos conversando, conversa vai, e aí fui conquistando a confiança dele. Até que eu, muito ousadamente, tinha um rapaz comigo, quando é atendimento, assim, de uma menina, a gente sempre faz com uma mulher e um homem, nunca sozinho, sempre por ter uma testemunha e pra de um sexo diferente, né? Isso. Tinha um rapaz comigo, como ele era menino, e aí eu, muito ousadamente, falei pra ele, arregaça a blusa. Ele resistiu por 2 vezes, eu insisti. Na hora que ele arregaçou, ele já arregaçou chorando. Tipo, agora revelou. Mas assim, arregaçou e já foi se libertando, porque o choro, a lágrima já... Agora, assim, quando eu revelo pra alguém, eu estou disposto a mudar e transformar isso. E cadê essa mãe, gente, que não percebeu? Agora pensa, quando eu contei pros pais... Essa roupa, deixa eu ver, o que tá acontecendo? Vanessa, às vezes é displicência, mas na maior parte dos casos não é inocência. É a falta de coragem de lidar com a situação. É melhor eu não saber. É melhor eu não saber, que os olhos não veem, o coração não sente, porque eu não sei o que eu vou fazer. Então, olha, se não se sente capaz, peça ajuda, mas não evite fazer o que é urgente. Tem situações que são urgentes e são irremediáveis. É para ontem. É pra ontem. Kátia, mas não chegou nesse extremo. Mas você tá vendo que é um menino que era alegre e feliz, não tá mais. Era um menino que gostava de sair e jogar bola, só quer ficar no celular. Era uma menina que tinha muitas amigas, agora ela quer ficar só no quarto. Aconteceu alguma coisa. E olha, pode acontecer nas melhores famílias, tá? Nas melhores famílias. Isso aí não tem religião, isso aí não tem classe social, não tem raça. Não. Quantas vezes, com toda a minha expertise, eu tive que sentar com a Lavínia para ter conversas difíceis que eu não sabia nem por onde começar, Vanessa. Que eu pedi ajuda, eu falei, Espírito Santo de Deus, como eu sou cristã, vai comigo no quarto, vamos ter essa conversa? Eu não sei o que vai acontecer. Não, assim, pelo menos uma vez por mês a gente tem uma conversa difícil e que termina com choro e com risada. E nessa ordem. Primeiro é um sofrimento para ambas, depois a reconciliação. O tempo todo eu tenho que estar, sabe? Ontem mesmo eu falei para ela, eu trabalho com rede social, eu passo quase todo dia na internet. É o meu trabalho. Você sai pesquisando o mundo, né? Sim. Demanda muito tempo, energia. E ontem eu tive uma conversa com ela, eu falei, filha, se a mamãe decidir encerrar minhas contas, todo esse trabalho na internet, o que você vai achar? Eu achava que ela ia falar assim, maravilhoso, porque ela sabe que eu sacrifico o tempo com ela muitas vezes. Ela me encorajou, dizendo, mãe, é o seu trabalho. Não, você está ajudando muitas pessoas. Eu falei, mas eu fico pouco tempo com você. Ela falou assim, e se você deixar as redes sociais, você vai ficar 1 hora menos comigo. Isso não vai mudar nada perante toda a ajuda que a senhora dá para outras pessoas. Eu achei de uma maturidade para uma menina de 11 anos, mas assim, eu preciso ter essas conversas com ela, porque aí eu vou testando de tempos em tempos como é que tá a cabecinha dela. Os pais têm que fazer isso. Tem que ver como que eu estou sendo visto pelo meu filho. Ainda mais que a maioria trabalha fora, fica horas fora. Quando volta, o filho já tá dormindo. Leva para a escola, é só aquela conversinha, tempo de qualidade. Não existe isso, pai e mãe. Não existe 5 minutinhos de qualidade. Existe uma conexão 24 horas, mesmo que não esteja fisicamente. Teu filho lá na escola tem que sentir que tá muito difícil hoje. Quando eu chegar em casa, se precisar com minha mãe, eu posso eu tenho com quem falar. É isso. Não é a quantidade de tempo.
É a certeza de que eu tenho uma torre forte em casa, firme, que vai me proteger, que vai lutar por mim e que eu posso rasgar o meu coração. Porque se o menino ou a menina não puder falar com você que é pai, com você que é mãe, ele vai achar alguém para falar. E dependendo de quem ele achar, quais são os conselhos que ele vai receber? Então, eu costumo dizer assim para os meus... Gente, você pode ter matado uma pessoa. Que é a pior coisa que você pode ter feito na sua vida. Mãe, eu matei fulano de tal. Deixa que eu chamo a polícia. Exato. Mas é para mim que você vai falar. Isso. Não que eu vou passar a mão na sua cabeça. Eu vou te levar lá na cadeia. Mas é para mim. Eu sei conduzir o negócio aqui. Nada não podemos contra a verdade, senão a verdade. Porque se eles não verem em mim uma pessoa para quem eles podem falar, ou eles não vão falar nunca e vão morrer calado, ou eles vão achar alguém que vai dar outros tipos de conselhos que... E morre mesmo, não é uma morte física, mas é uma morte moral, uma morte emocional. Uma morte espiritual, eles se arrepolham dentro deles. E aí vem todos os hormônios dessa idade, por isso que a adolescência é tão delicada. Eles começam a construir fantasias e aí às vezes vai para um caso mais extremo, começa a idealizar o suicídio. Nenhum adolescente acorda e decide se suicidar. Isso não existe, Vanessa. Não. É uma construção. Por isso que antes do suicídio vem a ideação, vem a ideia, o pensamento, que é construído, que é alimentado, que é arquitetado até chegar a vias de fato. E eu vejo assim que, de um modo espiritual, vamos dizer assim, até uma chance que Deus nos dá desse tempo. Todo mundo teve um tempo para analisar. Então, assim, pai, mãe, vamos abrir os nossos olhos. Não sei qual é a situação da tua casa. Eu já estou até fazendo um fechamento aqui. Eu não sei qual é a situação da tua casa. Eu não estou numa posição aqui de juíza. Não sou perfeita. Eu abri meu coração aqui dizendo também que eu tenho necessidades com a minha filha, tenho desafios com ela. Eu tenho uma filha pré-adolescente. Mas eu estou te convidando a resgatar o olhar para esse filho, para essa filha, seja de qual idade for. Olhe com interesse. Entre no universo, descubra quais são os prazeres que seu filho tem, as coisas que ele gosta de fazer, com quem ele gosta de estar, as amizades. Ah, quer dormir na casa do amigo? Vamos fazer diferente. Traz o amigo para dormir aqui, proteja. Nós temos vários perigos, temos questões de abuso que a gente nem abordou aqui, mas tem tantas situações para você cuidar e pode parecer que é pesado, mas não é. Porque o amor que eu tenho certeza que existe dentro de você como mãe, como pai, é grande o suficiente para dar conta de todos esses desafios. E aí vai ficando cada vez mais leve. Até lá no futuro, você olhar para esse filho, para essa filha que já está encaminhado, já tem a família dele e dizer, valeu a pena. Valeu a pena abrir mão do celular, da rede social, de qualquer coisa que ocupe o teu tempo para voltar o olhar para o filho, para resgatar ele. E eu tenho certeza que ele vai ser receptiva com você, porque ele ou ela está esperando por isso. É isso aí. É isso aí. E para fechar, então, vamos falar rapidamente da adultização, Kátia. Como que tá isso hoje? Porque a gente tem os dois extremos. A gente tem aquela mãe, aquele pai que super protegem demais e infantiliza aquela criança, aquele adolescente que, ai, meu bebê, nanana, e protege, super protege. E agora vem a adultização, né? Sim. Porque ou você imbeciliza ou você adultiza a criança. Como que chega nisso? A infância, a adolescência tem que ser respeitada nas suas fases de descobertas, de desenvolvimento. E já na infância, as nossas crianças estão assistindo, consumindo muitos conteúdos que vão trazer referências adultas para elas. E isso começa, às vezes, até dentro de casa. Então, assim, tudo tem o seu tempo, não é verdade? Na Bíblia tem um livro chamado Eclesiastes. Ele fala que há tempo e modo para todas as coisas. Isso é uma regra para a vida, até para quem não é cristão. Tem o tempo de pintar a unha da menina, tem o tempo de pintar o cabelo, tem o tempo de usar um saltinho, tem o tempo de usar uma saia mais curta, tudo tem o seu tempo. Para o menino a mesma coisa. Quando a gente vai ultrapassando essas etapas de desenvolvimento, a criança ela vai perdendo a infância. Então, no modo como a mãe escolhe vestir o filho ou a filha, já pode roubar essa infância. Então, criança tem que se vestir como criança.
né? Não tem necessidade de pular as etapas. Esse é o primeiro ponto. Mas o mais agravante, eu vejo hoje, é nessa influência da mídia mesmo. Especialmente no YouTube, há influenciadores que não são crianças produzindo conteúdos infantis para outras crianças. São adultos que produzem conteúdos para as crianças assistirem. E nesses conteúdos, até porque são adultos, por mais que eles se configurem como crianças, eles falam até de um jeito assim mais infantilizado. Idiota. Essa é a palavra, idiota são. Eles idiotizam os filhos, mas eles também sexualizam. A gente tem o caso mais conhecido do Ítalo Santos, a gente pode falar porque é um caso aberto, né? Veio a mídia com a denúncia ali do Felca. E aí, a partir dessa denúncia, descobriu-se, então, outros perfis que faziam conteúdos semelhantes. E um deles eu quero citar aqui especialmente, porque diz respeito à minha pessoa, que é um influenciador chamado Táspio. Esse influenciador, diferente do Ítalo, preciso fazer essa justiça, ele não fazia coisas tão explícitas como o Ítalo fazia, mas o canal dele também foi sancionado pelo YouTube. Ele perdeu o canal dele no YouTube, no dia 20 de agosto, precisamente, por conta de adultização. Ele tinha ali a tropa, que ele chamava a tropa do Táspio, que eram outras crianças que faziam uma espécie de novelinha infantil, Vanessa. Então, assim, tinha relacionamentos entre eles, que não tinha nenhum beijo na boca, nada explícito, mas assim, criança não namora, você concorda comigo? Concordo. Tinha namoro de pegar na mão, beijinho no rosto, mas era namoro. E aí nós estamos falando de 7 milhões de inscritos só no YouTube que ele possuía, que assistia isso todas as noites, acho que 18 ou 18h30, E o público ele postava... era infantil ou era adulto? Infantil. Tá. Infantil. Então, a tropa do Táspio era aquele grupo de crianças e mais os 7 milhões de inscritos. E aí, no dia 20 de agosto, eu fiz um alerta no meu perfil. O primeiro lugar que eu tô tendo a oportunidade de falar isso, vai ser muito importante deixar isso claro, que não é um ataque direto à pessoa do Táspio, até porque o YouTube tomou as medidas cabíveis contra o canal dele. Eu fiz um alerta no meu perfil sobre esse canal, porque aí eu fui descobrir e eu fui olhar. E assim, eu sou uma investigadora, é o meu trabalho, proteção da infância. Então, não tem como eu proteger se eu não conhecer o que eles estão consumindo. Quando eu me deparei com o canal dele e as coisas que eu vi, eu fiquei horrorizada. Então, assim, são os namorinhos, os beijinhos no rosto, os pegar na mão, os enredos, menina brigando com outra menina, chamando de palavrão, o ciúminho, chamando de nomes assim, palavrão mesmo, sua não sei o quê, tá dando em cima do meu homem? Eu tô falando de menina de 9, 7 anos, tá dando em cima do meu homem? Isso é adultização para quem tá assistindo e para elas que estão fazendo. E aí eu fiz um alerta só, uma sequência no meu story falando sobre isso. Isso foi dia 20 de agosto, às 9 horas da manhã. Fiz o que eu tinha que fazer ali, a sequência no meu Instagram. Hoje o meu Instagram tem um alcance, dependendo do mês, de 2 milhões de pessoas mensalmente. Então tem um alcance significativo. Eu fui almoçar. Quando eu liguei a televisão, a gente não assiste TV fechada em casa, já liga no YouTube. Aí já tava lá. O meu rosto em várias telas com o rosto do Táspio. E assim, Kátia Alencar derrubou o canal do Táspio. Aí a minha filha... aqueles cortes sensacionalistas que eu odeio. Sim, por isso que eu tô achando bom ter essa oportunidade aqui. Aí minha filha virou pra mim e falou assim, mãe, você derrubou o canal do Táspio? Eu falei, eu não fiz nada. Aí eu lembrei da sequência. Mas eu pensei, não era, não tem como eu só por uma sequência ter esse poder, né? Foi uma coincidência, vamos dizer assim. No mesmo dia, o canal dele foi sancionado pelo YouTube. O YouTube tirou não só o dele, como de outros influenciadores que faziam algo semelhante. Mas aí, né, para essa geração que não lê, que não se informa, que tem muita informação, mas não tem profundidade, mesmo eu fazendo uma nota oficial no meu Instagram, não foi o bastante para eles entenderem, até hoje, que não fui eu a responsável pela queda do canal do Táspio. Porque as pessoas se alimentam só dos cortes. Exato. Elas não veem corte o é o que mais inteiro. tem. Se você colocar lá no YouTube, Kátia Alencar, faz um teste aí, pai e mãe. Eu fiz isso. É só falando mal, só... assiste um conteúdo inteiro, entende toda uma fala, mas não. Aí vem esses... E aí quem produz esses conteúdos são os adolescentes. Os reacts dos meus vídeos não são outras pedagogas, psicólogos, neuropsicólogos contradizendo o que eu digo. Não, pelo contrário. Eu tenho vários podcasts em vários canais
onde eu sou convidada e bem convidada, esses cortes negativos a meu respeito são os filhos. Eu vi até um menino que teve que pedir desculpa, não sei o que, a Sim, mãe, o pai que te procurou. Sim, esse é o Gui, Meu famosíssimo, Deus. só que ele já colocou o vídeo dele novamente, e a mãe dele, quando tomou conhecimento desse vídeo que ele fez contra a minha pessoa, entrou em contato comigo no direct, me pedindo desculpas, e segundo ela, o pai e ela pediram para ele tirar, porque realmente viu que ele extrapolou, porque ali foi, assim, injúria, difamação, calúnia. Foi o extremo. Eu não ligo. A gente acha que é mundo de ninguém, né? Que Sim, ninguém vai... Vanessa, eu não ligo. Pode falar o que for a meu respeito. Eu não ligo. Eu não ligo. Foi a mãe que entrou em contato comigo. Ela tomou essa medida. Mas aí ele usou isso a favor dele. Aí ele fala que eu abri processo. O que eu fiz foi registrar um boletim de ocorrência, que eu tenho alguns. Eu tenho que tomar alguma medida de proteção. Tem casos que são extremos, ameaças de vários níveis, enfim. E isso acontece, mas isso é bom para os pais verem. Eu uso tudo, sabe, a história do limão para limonada? Para os pais verem que o perigo é real, que é uma geração que está sem limites e que se nós não acordarmos a tempo, nós vamos perder essa geração em diferentes proporções. É isso. Então, a adultização, ela é real, ela precisa ser combatida e o combate à adultização começa quando a gente protege os sentidos. Começa pelos olhos. Por isso que eu cataloguei, Vanessa, mais de 500 títulos entre adequados e inadequados, o que os filhos podem ou não assistir, na perspectiva da minha expertise, que são saudáveis ou não. Uma ferramenta que já está pronta para os pais acessarem, para não ter que eu ajudar, assistir tudo e eu fazer essa seleção. Que você não vai ter tempo. Fez. Uma mãe e um pai não vai ter tempo. Eu tenho consciência disso. É o meu trabalho, eu me dispus a fazer isso, disponibilizo isso como uma ferramenta e felizmente tem ajudado muitas famílias. Legal. Por isso que alguns filhos não gostam de mim. Legal. Ó, você, pai e mãe, agora tem que virar fã dela e falar, ó, eu tô seguindo ela, eu sei tudo sobre anime, sobre Dix, sobre... foi tudo desvendado. Legal. E o que não souber, vai pesquisar, gente. ChatGPT, Google, mergulha nesse universo. A gente precisa conhecer. Pena. Precisa. Porque essa fase vai passar. Mas como que a gente vai ter passado por ela? Irresponsavelmente? Exato. Né? Você já tá no tipo, entrou na chuva, é para se molhar. Então, você já é pai, você já é mãe, agora tem que assumir a responsa. E é precioso demais. Os filhos são herança na nossa vida. São algo sempre, assim, né? Imprescindível, é valoroso. Nós vamos prestar contas deles. Então, a gente tem que fazer o que tem que fazer. Aqui, ó, libertando nossos filhos. O Tassos que fez o seu prefácio? Que legal, amigão. Tassos Licurgo maravilhoso. Fez o prefácio. O primeiro podcast da Camila Licurgo eu participei. Flores no Deserto. Bom. Então fala pra gente, Kátia, onde que a gente te encontra, suas redes sociais, o seu projeto Ministrando Filhos. Fala pra gente aí o que você faz. Hoje eu estou especialmente no Instagram, é @ministrandofilhos. É lá que você vai encontrar na minha bio os links para esse catálogo de desenhos. É lá que você vai encontrar o meu site para adquirir o meu livro. É lá que você vai encontrar o meu WhatsApp para agendas, para palestras. Eu dou palestras em igrejas, instituições, seminários, eventos educacionais, falando sobre essa proteção da infância, sobre os conteúdos. Agora eu estou desenvolvendo um conteúdo especialmente sobre desenhos. Eu vou falar só sobre desenhos, filmes e séries. Então lá você envia seu convite. Estou também no YouTube, Kátia Alencar Oficial, no TikTok, Kátia Alencar. Lá no Instagram você encontra todas as minhas redes. E o Instagram é o local onde eu produzo mais conteúdo de forma gratuita, com o intuito realmente de trazer luz a tantas trevas, né, desse universo, para os pais conhecerem, para a partir desse conhecimento você decidir o que faz com ele. Então, lá você não vai ver eu me posicionando, dizendo faça isso, faça aquilo. Eu falo da minha experiência, do meu conhecimento, e a partir do conhecimento você vai ter mais clareza e mais profundidade para chegar, para orientar, para resgatar. Legal. Então, é lá no Instagram que me encontra. Legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada Foi pela ótimo. sua participação. Eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, compartilha, leva para mais gente esse conteúdo, indica a Kátia. Se você tem filho nessa fase, se você acabou de passar, se o seu filho ainda é bebê e você vai chegar nessa fase, é muito importante o conhecimento. A gente precisa ter conhecimento para passar.
Tá bom? Então, é muito, muito, muito legal ter feito esse episódio. Espero que você se inscreva nesse canal, que você acione o sininho para ser lembrado dos próximos episódios. E como sempre eu digo, tem sido um episódio melhor que o outro, tá? Conto com a sua inscrição, conto com a sua divulgação e muito obrigada pela sua atenção até aqui. Até sábado que vem.